Pessoal, tudo bem com vocês? Esse teste aqui, ele é chamado de teste ANOVA. O teste ANOVA, ele serve para você fazer uma análise de variância de acima de dois conjuntos de dados, né? Quando você tem, por exemplo, ó, deixa eu riscar aqui. Quando você tem de dois ou mais conjuntos de dados, você consegue utilizar o método ANOVA. Quando você vai utilizar você tem dois bancos de dados, dois conjuntos de dados, e você quer saber se eles são iguais ou se eles são diferentes, você vai fazer o teste de hipótese. Então é assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Quando a gente vai fazer um teste, eu quero saber se três conjuntos de dados eles são iguais. Vamos dizer que a gente fez um teste, fez uma modificação em um procedimento, ou então você quer fazer comparações entre fornecedores, e você consegue fazer comparação de qualquer coisa. Digamos que eu estou desenvolvendo um método analítico e eu quero fazer uma comparação, uma análise estatística para mostrar que eles são, para provar uma hipótese nula. A hipótese nula é isso aqui, ó. Eu vou dizer, ó, hipótese nula é isso aqui. Eu vou dizer que todas as minhas médias, ó, entenda isso aqui como média, tá? Média 1, média 2 e média 3, elas são iguais, ó. Tá vendo? Desses três conjuntos, desses três testes. Quando eu falo hipótese alternativa, eu coloco o A embaixo e vou dizer o seguinte, eu vou dizer que essas médias, pelo menos uma delas é diferente. Para que você vai fazer isso? Para você comprovar estatisticamente que o teu teste funcionou ou não funcionou, né? Então o que você vai fazer? Ó, resumindo bastante aqui, porque existem vários cálculos, né? Geralmente você vai medir isso pelo valor p-value, ou pela estatística F, né? Que ele chama de estatística F. Eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Depois eu faço um vídeo mais aprofundado sobre o assunto. Resumindo, por exemplo, ó, quando eu tenho esse conjunto de dados e eu fiz mais dois testes alternativos neles, e eu quero saber se esse teste teve variância ou não, teve efeito ou não. Por exemplo, ó, você está considerando a variação do primeiro teste, isso aqui, ó. Esse aqui é o primeiro teste, certo? E você tirou a média desse teste. Esse é o segundo teste, número 2, e esse aqui é o terceiro, número 3. Simplificando a explicação, ó, se a tua média pegar dentro do limite de confiança, do intervalo de confiança do método que você está querendo comparar, você pode dizer que não existe variação, não houve variação. Por mais que você vai ver que os picos estão deslocados, não houve variação, né? Você está vendo aqui que no segundo conjunto de dados que você fez a análise, ele está batendo dentro do intervalo de confiança de ambos, do 3 e do 1. Então você vai falar assim, poxa, o nosso teste, estatisticamente ele não teve mudança, entendeu? Por isso que é importante. Se ele tivesse, por exemplo, separado, ó, o que ele ia fazer? Vou tentar desenhar aqui, ó. As minhas outras análises, a minha média, ó, meio tortinho aqui, tô acostumando com essa canetinha ainda. A média não vai bater dentro do intervalo de confiança. Então você vai falar assim, teve mudanças, eles são diferentes. A hipótese nula, ela foi confirmada, tá? Então, isso não é somente uma análise visual, ele vai dar um p-value pra gente, ele vai falar pra gente o seguinte, ele vai fazer uma estatística F. Dentro do ANOVA, a gente utiliza a estatística F, tá? Então, assim, quando você for utilizar de dois ou mais, você usa o ANOVA, e quando você for usar você quer fazer teste entre dois testes, você vai utilizar o teste de hipótese. Tá bom, pessoal? Até mais.